Boa noite. Hoje vamos falar sobre etapas de processos de estampagem, a parte 2 do trabalho, e o grupo é o Felipe, eu, Gabriela, a Lívia e o Pedro Rogério. O primeiro tema é Automotive Industry e a definição desse tema. Ele é definido através da indústria automotiva e refere-se ao processo de moldar e transformar chapas metálicas em componentes estruturais e peças de veículo. É importante porque desempenha um papel crucial na fabricação dos automóveis, permitindo a produção em larga escala de peças complexas, contribuindo para a segurança e eficiência dos veículos. Falando um pouco sobre tecnologias, emprega tecnologias avançadas, como prensas hidráulicas e mecânicas, estampos progressivos e simuladores virtuais, otimizando o tempo de produção. Os materiais mais comuns são aço, alumínio e ligas especiais, proporcionando resistência e leveza aos componentes automotivos. E quanto à eficiência e sustentabilidade, contribui para a eficiência ao reduzir o peso dos veículos, melhorando o consumo do combustível. Além disso, avanços na estampagem sustentável promovem práticas e materiais eco-friendly. Quanto aos desafios e inovações, enfrenta desafios como a demanda por peças mais leves e resistentes, e as inovações incluem a adoção de estampagem a quente e integração de tecnologias digitais para aprimorar o processo. Agora falando um pouco sobre o mild steel, ele é definido por um aço carbono suave, de baixo carbono, caracterizado por sua maleabilidade e facilidade de conformação. Nas suas propriedades mecânicas equilibradas, proporcionando resistência adequada para diversas aplicações. E ele é reconhecido por sua ductilidade e facilidade de soldagem. Quanto à versatilidade do material, ela permite a fabricação de uma ampla gama de produtos, desde estruturas de construção até componentes automotivos, tornando um material fundamental em várias indústrias. Quanto à economia e acessibilidade, destaca-se pela sua acessibilidade e economia em comparação com outros tipos de aço, tornando uma escolha popular em projetos que demandam uma solução eficaz em termos de custo. Ela enfrenta desafios como a suscetibilidade à corrosão, e as soluções incluem revestimentos protetores e ligas adicionadas para melhorar a resistência à corrosão. E quanto à sustentabilidade, apesar de ser reciclável, desafios ambientais incluem a produção intensiva de energia durante a fabricação, e essas inovações visam tornar o processo de produção um pouco mais sustentável. Boa noite, meu nome é Felipe e vou falar sobre o High Strength Steel. O aço de alta resistência é uma categoria de materiais metálicos que se destaca pela sua excepcional resistência mecânica, em comparação aos aços convencionais. Essa classe de aço é desenvolvida para proporcionar uma combinação única de força, tenacidade e leveza, sendo frequentemente empregada em setores que exigem desempenho estrutural superior. Existem diferentes tipos de aços de alta resistência, incluindo os conhecidos como Advanced High Strength Steel. As características distintivas do aço de alta resistência são alcançadas por meio de técnicas avançadas de metalurgia, como ajustes precisos na composição química do aço e processos termomecânicos especializados. Essas modificações proporcionam ao material propriedades superiores de resistência à tração, resistência ao impacto e formabilidade, permitindo a fabricação de peças mais leves e eficientes sem comprometer a segurança ou a durabilidade. Volta. O aço de alta resistência é amplamente utilizado em diversas aplicações, com destaque para a indústria automotiva, construção civil, maquinaria pesada e indústria aeroespacial. Na fabricação de automóveis, por exemplo, o aço de alta resistência contribui para a redução de pesos dos veículos, melhorando a eficiência energética e atendendo a rigorosos padrões de segurança.
Essa classe de aço continua a evoluir à medida que a pesquisa e desenvolvimento na metalurgia avançam, proporcionando soluções inovadoras para desafios contemporâneos da engenharia, com a busca por materiais mais sustentáveis e eficientes. Para a seleção do material, muitas vezes classificado como Advanced High Strength Steel, é escolhido pela sua capacidade de oferecer resistência mecânica superior e muitas vezes melhor conformabilidade. Para o projeto da peça e ferramentas, a peça a ser fabricada é projetada e as ferramentas de estampagem, incluindo matrizes e moldes, são desenvolvidas com base nas especificações do design. O projeto leva em consideração as características específicas do aço de alta resistência, como sua capacidade de deformação. Para a preparação da chapa, a chapa de aço de alta resistência é cortada nas dimensões necessárias para a peça final. O material pode ser submetido a processos prévios, como tratamentos térmicos, para otimizar suas propriedades mecânicas. Para o aquecimento, em alguns casos, pode ser necessário aquecer a chapa antes da estampagem para aumentar sua conformabilidade, especialmente se o aço for de alta resistência. Na estampagem, a chapa é colocada entre as ferramentas de estampagem, matriz e molde. A pressão é aplicada para forçar a chapa a assumir uma forma do molde. E devido à alta resistência do material, a estampagem pode exigir pressões mais elevadas. Em alguns casos, a utilização de lubrificantes especiais para facilitar o processo. O resfriamento controlado após a estampagem, a peça pode ser resfriada de maneira controlada para garantir que as propriedades mecânicas do aço de alta resistência sejam mantidas. Os tratamentos adicionais, algumas peças podem passar por tratamentos térmicos adicionais dependendo dos requisitos específicos do projeto. Na inspeção e controle de qualidade, cada peça é inspecionada para garantir que atenda aos padrões de qualidade e especificações do projeto. Então, há testes de resistência, medições dimensionais e outras verificações são utilizadas. Para o acabamento e revestimento, a peça final pode passar por processos de acabamento como pintura, galvanização ou outros revestimentos para proteção contra corrosão ou para melhorar sua aparência. O processo de estampagem de aço de alta resistência é crucial para a fabricação de componentes estruturais em setores como a indústria automotiva, onde a busca por materiais mais leves e resistentes é constante. Agora vou falar sobre o Ultra High Strength Steel. Pode passar. Não há uma definição específica para os aços avançados de ultra alta resistência, mas eles são geralmente denominados por terem seu limite de escoamento superior a 560 MPa. Os grupos de aços que se enquadram nessa categoria são, por exemplo, aços de médio carbono com elementos de liga endurecedoras, aços de média liga ou aços ferramenta, aços inoxidáveis, martensíticos e só. Sobre a segurança veicular em um evento de colisão, a capacidade de distribuir cargas estáticas e dinâmicas é uma das principais considerações de design para a estrutura de veículos. Os Advanced High Strength Steel e Ultra High Strength Steels são materiais estratégicos para empresas montadoras de carroceria. O uso desses materiais permite que o setor automotivo atenda a demandas por estruturas leves, visando a redução do consumo de combustível e elevando a segurança veicular e as propriedades de resistência ao choque. Já na seleção do aço, a escolha é criteriosa do tipo específico de aço, considerando as propriedades mecânicas necessárias para a aplicação em questão. Pode passar. Não, volta. Desculpa. O design da peça de ferramenta é desenvolvimento de um projeto que tire vantagem das propriedades específicas. As ferramentas de estampagem precisam ser projetadas para lidar com a resistência excepcional do material, bem como para a formação de geometria complexas como dobras e estampagem profunda. A simulação por computador é uma utilização de ferramentas
para prever e otimizar o comportamento do material durante a estampagem. Isso inclui análises detalhadas de deformação, prevenção de rugas e distribuição de tensões para garantir a integridade da peça. Condições de estampagens. O controle preciso das condições de estampagem, incluindo a temperatura, para garantir que os aços seja conformado adequadamente e mantenha suas propriedades mecânicas. A lubrificação avançada. A utilização de lubrificantes especiais para minimizar o atrito e garantir a formação suave da peça, evitando o desgaste excessivo das ferramentas. Inspeção da qualidade. Implementação de métodos avançados de inspeção para garantir que a qualidade da peça estampada, incluindo testes não destrutivos, medições dimensionais precisas e avaliação de integridade estrutural. Os tratamentos térmicos. Dependendo da especificação da peça e dos requisitos da resistência, tratamentos térmicos adicionais podem ser aplicados para otimizar as propriedades mecânicas. E o resfriamento controlado. Após a estampagem, um resfriamento controlado pode ser implementado para garantir que as propriedades mecânicas do aço sejam preservadas. Boa noite, eu vou falar sobre hot stamping ou estampagem a quente. Pode passar. Bom, o processo de estampagem a quente une duas características desejáveis ao processo de conformação de chapas: maior deformação do material e elevada resistência mecânica no produto final. O material metálico ele é aquecido a temperaturas elevadas, geralmente acima da temperatura de recristalização. Isso torna o material mais maleável e facilita a deformação plástica, sendo possível fabricar peças com formas e estruturas complexas. As etapas do processo acontece com o aquecimento, que pode ser feito em fornos específicos para estampagem. Após o material aquecido, ele é colocado entre as matrizes do equipamento de estampagem. Depois vem a própria estampagem, onde as matrizes são fechadas sobre o material aquecido, aplicando uma força significativamente para realizar a conformação, né? E depois vem o resfriamento, onde o produto conformado é resfriado para manter a forma desejada. O produto final ele pode passar também por processos adicionais, como usinagem, tratamento térmico ou revestimento, para atender os requisitos de qualidade e especificação do produto. A estampagem a quente oferece várias vantagens, como capacidade de conformar material de alta resistência, melhorar a propriedade mecânica, permitir a produção, como eu disse, de peças complexas. Passar. Agora é o die wear, ou desgaste da matriz. Na estampagem, é um fenômeno que ocorre durante o processo da conformação de chapa metálica, na própria estampagem. O desgaste da matriz é uma preocupação significativa na indústria de estampagem, pois pode afetar a qualidade do produto final, aumentando os custos da produção e levar à necessidade de substituição frequente das matrizes. Existem várias razões para que o desgaste da matriz ocorra. A fricção, onde o material da chapa e o material da matriz, com o tempo, eles se desgastam por conta da fricção que ocorre entre eles. O material da chapa, ou seja, a composição química do material da chapa. A lubrificação inadequada, a falta de lubrificação adequada entre as matrizes e o material da chapa pode aumentar a fricção, acelerando o desgaste. Ou seja, a gente volta para a parte de fricção. E a temperatura. Em alguns casos, a temperatura durante o processo de estampagem pode contribuir para o desgaste da matriz. Então, para minimizar o desgaste da matriz, são adotadas várias práticas na indústria. A utilização de revestimentos ao desgaste na matriz, o uso de lubrificantes apropriados, o controle de temperatura e a manutenção regular das ferramentas, além do monitoramento que deve ser constante. Boa noite, eu sou a Lívia e eu vou falar sobre o Tool Steel.
Bom, o tool steel em estampagem, ele se refere a aços especialmente projetados para a fabricação de ferramentas que são utilizadas no processo de estampagem de metais. Então, esses aços, eles possuem características como alta dureza, resistência ao desgaste e resistência à tenacidade, sendo essenciais para garantir a durabilidade e a eficiência das ferramentas de estampagem. Então, o uso adequado do tool steel, ele contribui para a precisão e para a qualidade das peças estampadas também. Pode passar. Sobre o reparo de ferramental, o reparo de ferramental em estampagem, ele... Pode passar, Gabi. Boa. O reparo de ferramental em estampagem, ele refere-se ao processo de manutenção e correção de moldes e ferramentas que são utilizados na estampagem das peças metálicas. Então, isso envolve a identificação e a correção do desgaste, a identificação e correção de danos ou algum problema no ferramental para garantir a qualidade e a precisão na produção da peça. Então, esse tipo de manutenção ela é crucial para assegurar a eficiência e também a durabilidade da ferramenta que é utilizada no processo de estampagem. E é isso. Obrigada pela atenção, gente.